Bom, como você está? Sem armas com você. Não, senhor. Legal. Venha até mim, vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Tudo bem? Sim, senhor. Agradeço. O que era uma disputa familiar virou um plano de assassinato por encomenda. Um vídeo recém-divulgado de uma câmera corporal mostra a prisão do pai da estrela do TikTok, Gabby Gonzalez, que, segundo os promotores, trabalhou com a filha para contratar um matador de aluguel para matar o pai do filho dela. Somos corresponsáveis pela criação. Cuido das consultas médicas, ao dentista e sessões de terapia. Gabby Gonzalez contou aos seus centenas de milhares de seguidores nas redes sociais que cria o filho junto com o ex, cantor de boy band, mas supostamente queria que ele morresse. Só vamos te colocar no banco de trás de um dos nossos carros por 1 minuto. O que o pai dela disse às autoridades que estavam levando ele embora, possivelmente por muito tempo. Este é On the Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. É clichê dizer que as redes sociais são superficiais. Mas neste caso, a imagem online está muito distante do que o FBI diz que realmente estava acontecendo nos bastidores envolvendo Gabby Gonzalez e sua família. Vou ser direto com você. Eu não sabia quem eram as pessoas envolvidas nessa história antes da prisão deles no mês passado. Mas, se você é como eu, isso realmente não importa quando você vê o quão chocantes são as acusações no centro dessa história. E agora temos algumas imagens recém-divulgadas de uma câmera corporal que mostram o momento em que as autoridades prenderam o suposto financiador dessa operação. Ciente de tudo o que está acontecendo. Não. Eu não estou ciente. Ciente, filha. Sim, Ariela. Sim. Acabamos de receber este vídeo de câmera corporal do gabinete do xerife do condado de Seminole, na Flórida, da prisão do pai da TikToker Gabby Gonzalez, Francisco, no mês passado. Este vídeo da West TV de Orlando mostra a primeira aparição de Francisco no tribunal após ser acusado de tentar contratar um assassino para matar o pai de sua neta. E o que torna esse caso ainda mais marcante é que, profissionalmente, Francisco é advogado, mas agora ele está enfrentando a possibilidade de passar anos usando um macacão de presidiário. Vou mostrar o que Francisco disse aos policiais ao ser levado em instantes. Mas, para realmente entender essa história, você precisa ver até onde essa família supostamente foi para atingir alguém com quem, publicamente, pareciam manter uma relação relativamente boa. Ok, primeiro eu vou falar sobre a Flórida, porque, né? Eu nasci e cresci na Flórida e me mudei de lá há 5 anos. Essa é a Gabby Gonzalez. Ela tem mais de 400 mil seguidores no TikTok e outros 400 mil seguidores no Instagram. E ela construiu esse público online por ser brutalmente honesta com a audiência dela. Quero dizer, ouça esse aqui que ela postou no Instagram. O sangramento livre me ajudou, antes de tudo, a estar mais em sintonia com meu corpo. Em segundo lugar, os produtos para menstruação são absurdamente caros. Produtos menstruais deveriam ser facilmente acessíveis a todos que precisam. Eles não são, obviamente, e os preços continuam aumentando. E além disso, estão colocando produtos químicos em praticamente todos os produtos menstruais, até mesmo nos orgânicos. Cheguei a um ponto na minha vida em que prefiro parar de participar disso. Gabby também falava abertamente sobre a filha que ela teve com um cantor chamado Jack Avery. Me tornei mãe solteira adolescente, eu diria com 17 anos, porque basicamente estava passando por tudo sozinha. Após 2 anos e meio como mãe solteira, entrei rapidamente em um relacionamento porque buscava o apoio físico e emocional que a maioria dos pais solteiros deseja e precisa. Eu só queria estar em um relacionamento feliz, saudável e seguro. Quando ficou claro que o relacionamento não ia dar certo a longo prazo, eu fiquei apavorada de terminar porque eu morria de medo de ficar sozinha de novo. Após 2 anos e meio nesse relacionamento, estou sozinha novamente. Então, mais um momento de honestidade aqui. Tirando Backstreet Boys e NSYNC, eu realmente não sei nada sobre boy bands, especialmente as boy bands que estão populares agora. Mas Jack Avery era membro de uma boy band chamada Why Don't We? Eles deixaram de se apresentar em 2025 devido a problemas legais com a antiga equipe de gerenciamento, mas eram muito populares, especialmente o Jack. Ele tem quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram.
Esta é uma foto que ele postou em março de 2025. E a foto é com uma garotinha e a legenda é Minha Rainha. Desde 2020, Jack e Gabby estão em uma disputa pela guarda pela filha deles, que agora tem 7 anos. E não importa as circunstâncias ou quão amigável tenha sido o divórcio ou a separação, batalhas de custódia não são fáceis. Mas foi isso que Gabby disse em março deste ano no Instagram. Nós somos copais. Eu cuido das consultas médicas, das consultas ao dentista e das consultas de terapia. Então você vê esse vídeo e tem que pensar consigo mesmo, tipo, as coisas parecem estar indo bem. Quero dizer, eles estão nessa disputa de custódia. Isso certamente é difícil. Há uma garotinha no centro disso, mas ela parece estar muito tranquila e aberta, falando sobre como eles estão criando juntos. Segundo o FBI, isso não poderia estar mais longe da verdade. As coisas estavam incrivelmente perigosas naquele momento. Então, vamos entrar nas acusações que estão no centro disso. E para entender isso, vamos voltar para 2021. Foi quando o FBI começou a investigar a família Gonzalez e mais algumas pessoas, supostamente por tentar contratar um assassino de aluguel para matar Jack Avery. E isso inclui Gabby Gonzalez, de acordo com os agentes. Então, Gabby também tem um ex-marido que disse ao FBI, de acordo com os documentos judiciais que lemos, que o pai dela, Francisco, disse que uma disputa de custódia seria mais barata se Jack Avery estivesse morto. Francisco até supostamente contratou um detetive particular em um certo momento para seguir Avery. Isso foi anos atrás, para tentar descobrir qualquer coisa sobre ele que pudesse ajudar nesse caso de custódia. Então, com a custódia da neta em jogo, o FBI diz que Francisco supostamente estava disposto a gastar milhares de dólares para fazer o problema desaparecer. E esse problema era Jack Avery. Esta é uma linha do tempo das alegações de como esse suposto plano surgiu. Documentos judiciais dizem que em 22 de março de 2021, Francisco supostamente escreveu em um grupo de família. Que tal isso? Que ele supostamente queria intimidar Jack Avery. Ele escreveu, abre aspas, chama barca, nunca é cedo demais. Os investigadores consideraram significativo, pois evidências posteriores mostraram que Gabby Gonzalez e o ex-namorado dela também estão envolvidos. Seu nome é Kai Cordery e agora enfrenta acusações. Eles supostamente tentaram recrutar um lutador de MMA chamado Dustin Barca para ameaçar Jack Avery. No momento, Dustin Barca não responde a acusações neste caso. Queremos deixar isso claro. Em algum momento, porém, nas próximas semanas, o plano para intimidar Jack Avery chega a um novo nível. Eles estavam supostamente tentando encontrar um matador de aluguel para matar Jack Avery. Em abril de 2021, o FBI diz que Francisco, o pai de Gabby, enviou $10.000 americanos para Kai Cordery acessar a Dark Web e contratar um matador de aluguel. Investigadores afirmam que Francisco tentou disfarçar o dinheiro como pagamento por serviços de desenvolvimento web, mas agentes dizem que era só fachada. Nenhum serviço de desenvolvimento web foi prestado em troca daqueles $10.000 americanos. Isso seria para algo supostamente muito sinistro. Em junho de 2021, Francisco supostamente envia mais dinheiro para Kai Cordery. Desta vez foram $4.000 americanos, e documentos judiciais dizem, abre aspas, em 5 de junho de 2021, Cordery enviou para Francisco Gonzalez uma fatura de $4.000 americanos através do seu site, Whisper Business, e que Francisco posteriormente pagou o valor. A cobrança surgiu nos registros bancários de Francisco, obtidos por intimação. Cordery depois afirmou que não prestou serviços de desenvolvimento web e achava que a fatura era apenas uma fachada. Ou seja, você ouve isso e Cordery parece cooperar em parte, mas ele enfrenta acusações que vamos discutir em breve. E você tem essa estrela das redes sociais, o namorado dela na época, Kai Cordery, e então o pai advogado da Gabby supostamente bolando esse plano. E eu realmente não sei. Além disso, quero destacar, em que parte da internet você iria tentar encontrar um assassino de aluguel? Mas esse grupo de pessoas supostamente achou que estava no caminho certo. O suposto nome de usuário do Kai, aliás, na suposta busca dele por um assassino, era King69. Então, aparentemente ele acha que encontrou alguém no caminho que é um assassino de aluguel, alguém que eles podem contratar para atacar e matar Jack Avery. Mas, na realidade, a pessoa com quem ele estava se comunicando não era um matador de aluguel. Eles estavam falando com o FBI.
Os agentes tinham acesso a todas as mensagens que Kai trocou online com essa pessoa que ele achava ser um matador de aluguel. E não só os investigadores têm essas supostas mensagens, como Francisco supostamente teve uma ligação telefônica com quem ele achava ser um agente do FBI. Ele usou algumas palavras-código, dizem eles, mas não estava falando com um assassino de aluguel. Ele estava falando com um membro do FBI. Oi, gente, bem-vindos ao meu curso sobre como saber se ele é um bom homem. Muito provavelmente ele não é. Então você pode ver como Francisco é acusado neste caso. Você pode ver como Kai Cordery, o agora ex-namorado de Gabby Gonzalez, está enfrentando acusações neste caso. Mas como a própria Gabby entra nessa história, ela supostamente teve conversas com Kai sobre o plano e sobre como ele poderia dar errado. E o FBI diz que tem essas conversas gravadas. O FBI também diz que tem outra testemunha que alega que Gabby disse que queria Jack morto e que ela supostamente falou sobre um plano de usar Bitcoin para pagar pelo assassinato. Ela também teria dito que queria que a morte de Jack parecesse um acidente de carro. A boa notícia é que o plano para matar Jack foi frustrado. E cerca de 4 anos depois que o FBI disse que Francisco falou sobre pagar milhares de dólares para matar o cantor, os policiais agiram e prenderam Francisco no condado de Seminole, Flórida, nos arredores de Orlando. Este é o vídeo da câmera corporal da operação. Você vai segurar ele ou eu? Sim. Ei, olá, tudo bem? Como você está? Bem, você não está armado? Não. Senhor. Venha até mim, vire-se e ponha as mãos nas costas, ok? Sim, senhor. Agradeço. Vem aqui, amigo. Sim, senhor. Como vai, senhor? Você vai ficar aqui na sombra, certo? Eu só vou te revistar rapidinho para ver se tem alguma arma, tudo bem? Sim. Sim. Nada com você. Não, senhor. Nada. Algo que possa te espetar ou algo assim? Sabe tudo o que está acontecendo? Não estou. Eu sei que minha filha é. Gabriela. É. Abra as pernas para mim rapidinho. Pode... Vire-se e encoste as costas aqui. Claro, pronto. Verifique se está bem preso. Você está seguro e confortável, o máximo possível. Ok, por enquanto. Podemos ajustar se for necessário. Tudo bem. A esposa da família ou as crianças estão lá dentro. O filho da minha esposa e a nora estão lá, certo? Sim. Minha esposa está em Los Angeles agora. Certo. E o recém-nascido de Salt River? Sim. Esses são meus netos. Sim. Sim. Olá. Já te explicamos tudo, tá bom? Claro! Sim, senhor. Desculpa. Então, você vê aqui, Francisco diz que está um pouco com calor, está desconfortável, mas dá para perceber que ele é muito educado enquanto os policiais o levam sob custódia. Ele parece calmo, parece compreensivo, mas também diz que não sabe por que está sendo preso. O Dan está tirando Nossos carros por 1 minuto. Agradeço sua cooperação. Sim, senhor. Não dá, por favor. Você não tem nada com você que me interesse. Só isso, senhor. Nada mesmo. Eu ia dizer. Ele deve ter... Espera um segundo. Alô, operador. Só alguns recibos. Você precisa deles. Você deixou seu telefone na residência? Sim, está lá em cima. Ok. Você pode ficar com isso. Quer dizer, é só para o meu contador. Quem está aqui? Meu filho, talvez a esposa dele e minha neta. Vamos por aqui. Faz tempo que ele não dirige viatura caracterizada. Deixe-me ir ali, mas do outro lado. É melhor eu dar uma olhada lá dentro primeiro. Sim. Está tudo bem.
Não tem nada aí. Vamos abrir a janela, assim você percebe que aí atrás fica quente. Vai ficar um pouco desconfortável. John, eu sei. Desculpa, irmão. Tô lá, mas ali... Se você... Tem tipo uma fenda aqui onde você pode colocar seu pulso. Você pode sim. Isso, aí está. Por enquanto, sim. Desculpa por isso. Francisco foi colocado em uma viatura e alguns minutos depois, um policial veio até ele. Ei, senhor. Sim, estão falando com seu filho agora. Sei que seu celular está em casa. Eles vão pedir seu consentimento para entrar lá e pegar o celular. Se não aceitar, conseguiremos um mandado de busca para entrar no apartamento e pegar, deixando seu filho, a filha dele e todos do lado de fora por tempo indeterminado. Depende de você. Se tivermos seu consentimento apenas para entrar lá com o único propósito de pegar seu celular, podemos fazer isso. Caso contrário, vamos conseguir um mandado de busca para entrar lá. Tudo bem. Não é uma iniciativa nem necessária. Então temos o seu consentimento para que seu filho nos entregue seu celular. Sim, como é o seu celular? É preto, tem uma capa preta e é um iPhone. Certo, e como é a tela de bloqueio? Tipo a sua tela de bloqueio? Sim, acho que é só normal, tipo um relógio ou algo assim. Ok. Sem foto, problema. Vou chamar o filho. Você autorizou pegar o telefone, certo? Sim, senhor. Vou chamar seu filho. Acho que ele não vai acreditar se eu for até lá e disser isso, então vou pedir para ele vir aqui. E se estiver tudo certo para você, vamos pedir para ele pegar o telefone. E isso vai sair daqui mais rápido do que sairia. Tudo bem. Os policiais também falam com o irmão da Gabi, filho de Francisco, que aparenta não saber o que está acontecendo. Você é o Nick? Sim. Isso. Senhor, pode vir aqui fora? Tenho coisas para seu pai. Ok. Ryan Andrews. Sim, desculpa. E então sim, como é que chama isso? O quê? Jackson, foi aí que eu liguei. Obrigado por estar conosco hoje. Isso ficou com ele. Tudo bem. Isso é tão divertido. Eu estava falando com ele por esse telefone. Tudo bem. Você pode nos entregar isso, por favor? Eu tenho que ir. Então. Apoio. Então me diga. Este caso é da Califórnia. Eles estão solicitando este telefone. Eu sei que este telefone foi apreendido há vários anos pelo FBI, quando tínhamos os agentes do FBI, certo? Eles pedem nossa cooperação para obter o telefone, em vez de emitir um mandado de busca para pegá-lo na residência. Em vez de haver um mandado de busca, não há mandado de busca. Não há mandado de busca para a sua residência. Ok. Então eles já têm um mandado de busca para o telefone dele. É isso que você está dizendo? Eles estavam redigindo um mandado de busca para o telefone dele. Ok. Eles perguntam se você tem um mandado, então posso fornecer. Ela quer procurar isso para você. Então talvez essa prisão não seja totalmente surpreendente, porque, ao ouvir ali, você escuta o delegado dizer que o telefone de Francisco foi levado pelo FBI anos atrás. E você novamente pensa nessa investigação. Ela começou por volta de 2021. Agora, é quando o filho de Francisco é levado até o pai que está na viatura. O único item que você está... ir até lá. Tudo bem eu subir para pegar e trazer para você em casa? Eu tenho que... Eu vou continuar acompanhando. A gente só não quer que você vá lá, pegue e comece a apagar as coisas. Isso é a única coisa que não queremos. Beleza. Quer ficar perto daquela bicicleta para vê-lo? Olá. Ei, obrigado, senhor. Como vai o senhor? Quem vai subir comigo? Um deles.
O filho volta para dentro da casa, e esse é todo o vídeo da câmera corporal disponível até agora. Enquanto isso, Francisco está sendo preso na Flórida. Sua filha famosa no TikTok está sendo presa na costa oeste. Ela estava no condado de Humboldt, que fica no extremo norte da Califórnia. E ela estava em um aeroporto no momento da prisão. Depois que foi detida, ela foi transferida para Los Angeles. Agora, este é um vídeo obtido com exclusividade pelo TMZ da primeira aparição dela no tribunal. Gabby ficou atrás de uma barreira com seu advogado à frente, dificultando ver seu rosto. Mas nessa audiência, que durou apenas alguns minutos, foi emitida uma ordem de restrição para que Gabby fique afastada, não só de Jack Avery, mas também da filha deles. Agora, Gabby, o pai dela e o ex-namorado, Kai Cordry, todos foram acusados de tentativa de assassinato, conspiração para cometer assassinato e solicitação de assassinato. Agora, quanto a Jack Avery, ele chegou a dizer em um podcast no ano passado que foi informado pelo FBI que era alvo de um suposto plano de assassinato, mas nesse podcast ele não entrou em mais detalhes sobre isso. Então, não está claro exatamente o que ele sabia naquela época, mas ele divulgou uma declaração após a prisão da mãe de seu filho. Ele disse, abre aspas, alguns dias atrás, 3 pessoas foram presas em conexão com um suposto plano para me matar. Uma dessas pessoas é a mãe da minha filha. Por anos, minha família e eu suportamos um intenso escrutínio público, falsas acusações e ataques profundamente dolorosos ao nosso caráter e reputação. Durante todo esse tempo, escolhi permanecer em silêncio por respeito ao processo legal e, mais importante, à minha filha. Neste momento, meu foco é ser o melhor pai que eu posso ser. Sou grato por ter a guarda exclusiva da minha filha, que está segura, saudável e profundamente amada. Estou ansioso para continuar construindo uma vida pacífica e estável para ela. Agradeço sinceramente à minha família, amigos, autoridades policiais e ao Ministério Público do Condado de Los Angeles pelo apoio durante todo o processo. E, por fim, a todos que me apoiaram e evitaram julgamentos enquanto a verdade vinha à tona, obrigado. Sempre busque a verdade. Agora o juiz deu a Gabi uma fiança de $2 milhões e ela conseguiu pagar. Então ela está fora da cadeia enquanto o caso avança. Quanto aos 2 co-réus dela, o pai e o ex-namorado, eles ainda estão presos enquanto o caso avança. Bom dia, pessoal. Entre um expresso e outro. Não como a gente. E o experimento de 13 anos, meu cérebro está em outra coisa. É só isso. Gabby não postou nas redes sociais desde antes de sua prisão. Para falar mais sobre essa história, recebemos agora Randy Kessler, advogado especializado em direito de família. É sempre ótimo tê-lo aqui no Law and Crime, Randy. Quero começar primeiro apenas com o fato de que isso remonta a 2020, porque é aí que parece que essa questão de custódia começou a acontecer. Com base em tudo o que sabemos até agora, o fato de ter levado cerca de 5, 6 anos para realmente fazer uma prisão nesse caso, o que mais chama sua atenção nessa linha do tempo? Aparentemente, em 2021, o FBI já tinha o suficiente. E falo isso não como advogado ou membro das forças de segurança. Para quem vê de fora, parece que eles podiam ter agido antes. Certo. Quando você diz que talvez já tivessem o suficiente e também é um caso criminal, é preciso provar além de qualquer dúvida razoável. Sabe, uma das minhas frases favoritas, Chris, é meça 2 vezes, corte 1 vez. E você não quer perder um caso como esse, e a urgência realmente não existe enquanto eles estiverem focados apenas no falso assassino, certo? Se contratam esse pistoleiro que é informante, não estão preocupados em proteger a vítima. Havia mais tempo, mas você quer fazer isso direito? Vai responsabilizar alguém por algo tão drástico e difícil de acreditar, certo? Tente convencer um júri de que uma mãe e o pai dela matariam o pai da criança. É melhor você ter tudo bem comprovado. Então, eu não me importo que eles tenham levado tempo e acabaram conseguindo o suficiente. Parece que agora eles têm mais do que o suficiente. Sim, com certeza, conversas gravadas, ligações telefônicas, eles alegam que tem isso. Quero dizer, sabe? E a gente viu em muitos casos, especialmente no nível federal, eles levam um tempo até realmente chegar ao ponto de agir e fazer uma prisão. Eu queria conversar com você porque, sabe, muitas vezes, e infelizmente, alguns desses casos envolvem um divórcio em andamento. Nesse caso, era algum tipo de disputa de custódia que já durava anos. E eu penso em Francisco Gonzalez, e aqui está alguém que é advogado, mas também, se você olhar para trás, parece que ele estava muito envolvido nessa disputa de custódia pela neta dele. Contratar um detetive particular para seguir alguém não é ilegal, tenho certeza,
Mas olhando depois, dá pra ver que as coisas estavam ficando bem tensas nesse caso. Como alguém que trabalha e muitas vezes tem que lidar com essas dinâmicas familiares muito difíceis, em que momento você percebe alguma coisa e sente que as coisas estão esquentando? Não sei se dá para prever que alguém tentaria contratar um matador de aluguel, mas quando passa desse ponto, parece que só focamos na lei. Sabe, como advogados, temos diferentes níveis de responsabilidade, certo? Estamos vinculados. Só podemos fazer o que é legal. Para manter a licença, só fazemos o que é ético. Para preservar a reputação, só o que é profissional. Tenho certeza de que a Ordem dos Advogados desaprovaria contratar um matador de aluguel para matar o pai do bebê da sua filha. A gente ouve muito isso e tem muita hipérbole, tem muita raiva. E nós, sabe, às vezes somos o filtro por onde isso sai e as pessoas desabafam com a gente. Quando dizem isso, falo para não brincar. Eles respondem: não seria mais barato contratar um advogado criminalista se eu matasse alguém? Respondo: isso não tem graça. Se você estiver falando sério, precisamos conversar. Não sou seu advogado, então vamos procurar outra pessoa ou as autoridades. Já tive essas conversas antes. Como avalio isso se não sou psicólogo? Como saber se alguém está realmente tão chateado? E esse caso não parece ser assim. Não é um caso em que a mãe era ótima, mas o pai enganou o tribunal, levou a criança para outro país e a mãe nunca mais viu o filho, ficando revoltada. Esse tipo de coisa leva a atitudes drásticas. Esse era um caso em que, sabe, você olha os vídeos dela e as redes sociais e dá para ver que ela tem uma mágoa e obviamente pensa muito mal dos homens. Talvez isso contribua, mas não vejo como meu trabalho, Chris, afirmar que essa pessoa vai matar o cônjuge ou pai de uma criança. Não é o caso. Se for óbvio para mim, sim, a jurisprudência me obriga a agir. O sigilo é quebrado. Se eu souber que ela planeja matar o pai de uma criança, vou procurar as autoridades. Certo. Você levanta um bom ponto sobre sarcasmo porque em algum momento Francisco teria dito: seria mais barato se Jack Avery estivesse morto. E, sabe, isso é algo que tenho certeza de que pessoas que estão passando por algo tão emocional quanto uma disputa pela guarda de uma criança acabam fazendo esse tipo de comentário. Mas aí você pensa, quando isso chega ao ponto em que não estamos mais brincando, e aparentemente, de acordo com o FBI, era isso que estávamos enfrentando. Mencionei isso porque já discutimos casos de assassinos de aluguel e homicídios sob encomenda antes. Nos filmes, mostram pessoas que você pode pagar para resolver esses problemas para você. E então eles simplesmente desaparecem nas sombras e você nunca sabe quem são essas pessoas. E parece que foi exatamente com esse tipo de pessoa que Gabby Gonzalez e sua família supostamente achavam que estavam lidando, quando na verdade era um agente do FBI. E nós já vimos tantos desses casos em que é um membro da polícia que se apresenta como se fosse esse tipo de matador de aluguel assustador. O que você acha de como essa investigação surgiu e o que isso significa para o caso daqui para frente? Foi assim que o FBI conseguiu reunir tantas provas. Acho esse caso bem mais simples. Já cobrimos situações em que um matador de aluguel foi contratado para saltar do meio dos arbustos, colocar um pneu na rua e atirar no pai enquanto ele devolvia a filha para a mãe no período de visitas. Essas pessoas, ao contrário dos filmes, acabam sendo pegas. E eles não são profissionais que cobram centenas de milhares de dólares. A gente ouve histórias, você já cobriu histórias em que, por alguns milhares, alguém acha que pode matar uma pessoa. Que diferença isso faz para mim? Eles sempre são pegos. Por ser alguém da polícia, deveria ser um caso infalível, já que pegaram a pessoa em flagrante. Quem vai testemunhar contra a mãe e o pai dela é justamente quem a mãe pensava estar contratando para cometer o assassinato. Então eu acho que é um caso mais forte. Parece um caso muito sólido. Eu não sei qual seria a saída. E sim, você sabe, os advogados de defesa vão dizer que isso é só hipérbole, que é só humor negro. Mas foi seguido de ações. Não foi só eu queria que meu marido estivesse morto, e um dia ele aparece morto. Houve A mais B igual a C. É um bom ponto e estamos falando de ações que duraram anos também. Meio que tudo isso continua acontecendo. Quanto tempo, quero dizer, a batalha pela guarda estava acontecendo desde 2020. Jack Avery tinha a guarda da criança. Eles estavam dividindo a criação até certo ponto. Claramente, a família do lado da Gabby não estava feliz. Mas por quanto tempo essas disputas de guarda podem durar? Tipo, mesmo que haja uma decisão, se alguém consegue a guarda, quero dizer, quão comum é ter algo que dura 5, 6 anos, onde eles ainda ficam indo e voltando sobre quem deveria ter a guarda de uma criança? Isso torna meu trabalho complicado. Às vezes é interessante, mas muitas vezes é complicado porque não se trata de uma transação comercial.
E aí, quando você tem os avós envolvidos, e os avós não só querem proteger o filho deles, porque o filho deles não fez nada de errado, sabe? Eles querem garantir que tenham uma relação com o neto. E, sabe, a gente vê isso no caso Adelson, onde os avós se envolveram tanto que ajudaram a orquestrar o assassinato. Nesse caso, o assassinato realmente aconteceu, certo? Os casos podem durar muito até todos perceberem que deveriam aceitar isso. Acho que um bom advogado deve dizer: aceite as melhores opções, supere e siga em frente. Conversei até às 10 da noite de ontem explicando que isso custaria caro e que você não conseguiria avançar muito. Você não vai ser reconhecido como quem está certo. O juiz não vai afirmar que você é um anjo e ele o diabo. No final, haverá algum tipo de resolução. Tentem resolver isso entre vocês, porque se vocês resolverem sozinhos, vão ter um resultado melhor do que se deixarem um juiz que não conhece vocês decidir. É isso, Chris. Às vezes as pessoas estão tão irritadas e se acham donas da razão que não veem o outro lado. Elas não têm advogados ou bons advogados para mostrar o outro lado. Você não ficará tão bem diante de um juiz se certos fatos vierem à tona. E as crianças precisam dos dois pais. Todo juiz vai começar pensando que os dois são pais dessa criança. Ambos os pais têm o direito de estar com a criança. Então, mas sim, elas podem continuar e continuar, infelizmente. Sim, e eu não sei como era a representação do lado da Gabi, além do pai dela, que atua na área de indenizações por danos pessoais na Flórida. Mas como você faz, e eu acho isso mais interessante de uma forma geral, tipo, como você lida? Porque eu tenho certeza, quero dizer de novo, você lida com pessoas que estão passando por coisas muito estressantes todos os dias. Como você lida quando o seu cliente, por exemplo, a Gabi Gonzalez, tem um pai muito envolvido? Ela, obviamente, é jovem, mas como advogado ajudando uma família a passar por isso de forma mais geral, como você lida com essas personalidades? E quando você decide intervir, caso tenha aquele pai superprotetor que chega querendo ser mais envolvido do que talvez o próprio cliente? Quanto tempo você tem? Não. Espera, não. Nós representamos advogados que às vezes trazem seus filhos. Recentemente, um advogado trouxe a filha ao nosso escritório para uma consulta. Sempre faço questão de olhar o cliente nos olhos. E isso pode irritar o pai ou a mãe que está trazendo a criança, sabe? E eu digo: você é o nosso cliente. Se em algum momento você decidir que quer me contar algo sem seu pai saber, o sigilo é seu. Você é o nosso cliente. Não me importa quem está pagando. Sabe? E isso às vezes significa que não somos contratados porque o pai pode ser quem tem o dinheiro. É difícil, especialmente quando o pai é advogado. Mas, por outro lado, às vezes isso é muito, muito bom, porque as pessoas que são mais velhas, mais sábias, que já têm experiência, podem ser uma voz da razão. Podem dizer que entenderam o que Kessler explicou. Mesmo que o pai tenha feito essas coisas, enquanto morar com os pais não é um perigo. Se você não flagrou ele dirigindo bêbado, o tribunal não vai impedir de antemão que ele dirija com as crianças. É uma faca de dois gumes. Mas quando você tem um dos pais controlador e muito envolvido em um caso de custódia, pode ser difícil. Mas é preciso paciência e explicar as coisas. Às vezes, só precisamos nos resguardar escrevendo: vou te falar, mas também registrar por escrito. Quando você se acalmar, leia essa carta algumas vezes e depois conversamos. Ótima pergunta, Chris, mas é difícil e não são só os pais. Pode ser. Parentes, agentes ou empresários podem tentar proteger o cliente, inclusive de nós, advogados, vistos apenas como profissionais buscando lucro, certo? Muita gente acha que não estamos tentando dar um bom conselho. Estamos tentando dar ao cliente o que é melhor para ele, não o que é melhor para a avó, o avô, o tio, o irmão. Isso é o melhor para você e seu filho. Às vezes não sabemos e tentamos entender. O ambiente é difícil, mas não reclamo, gosto do que faço. Acredito que, com dedicação e reflexão, se fizermos isso por tempo suficiente e agirmos com cautela, faremos um trabalho melhor do que quem corre ao tribunal e acusa impulsivamente. Sabe o que eu falo para as pessoas, Chris? Digo que quem tem mais sucesso em casos de guarda é quem fala melhor do outro lado e mostra ao tribunal disposição para cooperar, mesmo que o outro seja difícil, pois é o pai ou mãe da criança. Isso realmente parece verdade. Qual a chance de Gabi, caso seja considerada culpada das acusações, receber uma sentença de prisão severa, como imagino que aconteça se for condenada? Qual a probabilidade de ela ver, sabe, se o pai da criança, Jack Avery, disser que não quer essa criança antes dos 18 anos? E claro, depois dos 18 anos eles podem tomar qualquer decisão que quiserem, mas digamos que ele não queira que a filha vá visitar a mãe na prisão. Quero dizer, qual a probabilidade de ela conseguir um argumento para ainda poder ver a criança se ela realmente for condenada a um período de prisão? Então, essa é uma questão difícil. E existem casos. Houve um caso em Kentucky, anos atrás, em que o estuprador
A pessoa que era o pai, porque ele estuprou a mãe, ainda assim teve direito à visitação, porque a criança tem o direito de ver o pai. Cada caso é único. Você teria que convencer o juiz de que todas as preocupações seriam resolvidas. Monitores e supervisores estariam presentes para garantir que nada inapropriado ocorresse e poderiam encerrar o encontro. Provavelmente seria difícil, mas depende do juiz. Juízes são importantes e as pessoas não pensam nisso. Mas, sabe, realmente a questão é, o que o juiz desse caso faz numa situação como essa? Como esse juiz se sente? O que é mais importante? A criança saber quem é seu genitor, mesmo que ele ou ela tenha feito essa coisa horrível, ou que a criança não seja exposta a isso. Apesar da situação difícil, não há regra que retire todos os direitos de guarda e convivência com o filho por condenação criminal. E não existe uma regra que diga que, apesar do que ela fez, ela tem o direito garantido ao tempo de convivência com o filho. É uma análise caso a caso. Falando em juízes, ela conseguiu pagar a fiança. Gabby conseguiu, ela recebeu uma fiança de $2 milhões. O pai dela e o ex-namorado, que também estão enfrentando acusações, ainda continuam presos. Sobre a fiança, acho que isso varia conforme o estado e também de juiz para juiz. Nesses casos em que você vê alguém acusado de um crime bastante violento, como ela, a pessoa consegue pagar fiança. Tipo, qual a probabilidade de um juiz saber se realmente existe a possibilidade de alguém conseguir pagar aquele valor quando ele determina isso no tribunal? Sabe, eles não sabem. Eles realmente não sabem. Esse é parte do argumento, certo? Porque alguém pobre recebe uma fiança menor do que alguém rico. E a questão é que você quer incentivá-los a voltar para o julgamento. Se alguém tem $100 milhões e você diz que a fiança é de $500, essa pessoa pode pagar os $500 e ir para outro país que não permite extradição. O valor deve ser tão alto que, se superar o patrimônio líquido deles, provavelmente voltarão para o julgamento. Sabe, fiança é uma questão interessante porque, veja, dinheiro versus uma possível sentença de prisão perpétua, né? E se você está pegando o dinheiro emprestado dos seus pais, você se importa mais em devolver o dinheiro para os seus pais ou com a sua própria liberdade? Decidir sobre fiança é difícil para um juiz, por isso muitos casos nem têm fiança. Mas ainda somos inocentes até prova em contrário. Então, se ela conseguir pagar a fiança, ela tem esse direito e, com sorte, vai querer voltar para se defender e provar sua inocência. Os juízes não sabem, é mais arte do que ciência. Não há regra matemática que defina que a fiança deve ser proporcional à riqueza de alguém, como 1/4 do patrimônio. É uma decisão analisada pelo juiz, o que aumenta as chances da pessoa retornar ao julgamento. Sim, sempre há um debate em muitos desses casos quando se trata de fiança. Claro, depende do estado, depende do juiz. Vamos ver o que acontece aqui. Acusações muito preocupantes, mesmo que sejam tiktokers famosos ou apenas João Silva na rua. Preocupante o que essa família é acusada. Randy Kessler, advogado de direito de família, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima.